Saudações a todos vocês. Seguimos com mais uma aula de equações diferenciais ordinárias. Em específico, estamos falando de sistemas de EDOs e hoje nós vamos abordar a resolução de sistemas de EDOs por meio de álgebra de matrizes. A gente vai utilizar matrizes para resolver os sistemas. Então, estou te fornecendo aqui um sistema de primeira ordem, cujos coeficientes das equações aqui, de todas as equações do sistema, são coeficientes constantes, tá? Então, esse sistema 3.1, ele pode ser escrito na forma matricial, como foi dado aqui em 3.2, tá? Então, você tem a derivada de x1, x2, x3, que está representada aqui do lado esquerdo. Você tem a matriz dos coeficientes que multiplica o vetor solução. Então, para a gente resolver esse sistema aqui, nós temos que encontrar x1, x2, xn, de forma que a derivada deste vetor é igual à matriz dos coeficientes vezes esse conjunto de elementos, tá? A questão é que x1, x2, x3, vocês vão ver aqui que eles também são vetores, tá? Então, nós vamos derivar esses elementos, tem que ser igual à matriz dos coeficientes vezes essa matriz aqui, o chamado matriz coluna, né, ou também conhecido como vetor, tá? Esse sistema 3.2, a gente pode descrever ele desta maneira como está aqui, ó, tá? Então, é só uma outra forma de você simplificar. Eu chamei, então, x maiúsculo linha, vetor, né? Estou representando a derivada. A é a matriz dos coeficientes, aqui o próprio x, vetor x sem a derivada. Então, para resolver esse sistema, nós temos que encontrar x1, x2 e xn, tá? Vejam que quando nós estávamos resolvendo sistemas de EDO por operadoras lineares, a gente resolveu apenas com um sistema 2×2, né? Embora a gente tinha derivadas de ordem 2, chegamos a resolver exercícios com derivada de ordem 2, tá? Aqui vai ser o contrário, nós vamos resolver apenas com derivadas de ordem 1, tá? Porém, a quantidade de equações pode ser maior. A gente não vai passar de 3, porque quando passa de 3 fica muito grande o sistema, tá? E aí já entra em outros mecanismos de resolução de sistema, que não é o foco aqui, né? Eu quero que vocês saibam aqui resolver o sistema de EDO por abordagem matricial, tá? Então, o que é o vetor solução de um sistema, né? Como isso aqui já é conhecido de vocês já sabem o que é um vetor solução, não tem muita novidade, tá? Então, digamos que eu te dei aqui x1 e x2, dois vetores, tá? Compostos desta forma aqui, e eu te dou o sistema. E aí, o que eu estou perguntando é para verificar, né? Eu quero que você verifique se x1 e x2 constitui solução do sistema, tá? Se constitui solução, quando você substituir aqui ó, o x1 no lugar do x', você vai ter que derivar isso aqui. Isso tem que ser igual à matriz dos coeficientes vezes o próprio x1, tá? É isso que eu fiz aqui embaixo. A mesma coisa para o x2. Se o lado esquerdo for igual ao lado direito, então, de fato, é solução do sistema, tá? Então, eu derivei x1, depois eu peguei a matriz dos coeficientes vezes o x1 e eu verifiquei que os dois têm o mesmo resultado. A mesma coisa para x2, tá? Eu fiz as multiplicações, o resultado é o mesmo, portanto, x1 e x2 são soluções do sistema que foi dado nesse exercício, tá? Nós também já sabemos que se eu tenho duas soluções de um sistema, a combinação linear dessas duas soluções também é uma solução do sistema, né? Como é um sistema 2×2, possivelmente, né, essa combinação linear aqui não é apenas mais uma solução do meu sistema, né? Como eles são duas soluções linearmente independentes, né? Veja que os argumentos da exponencial aqui são diferentes, né? Então, como eles são dois linearmente independentes de um sistema 2×2, provavelmente esse conjunto x1 e x2 forma também o conjunto fundamental de soluções, né? E aí, se forma o conjunto fundamental de soluções do sistema, isso aqui passa a ser a minha solução geral do sistema que está aqui, tá? Então, este exemplo aqui é só para verificar se esses dois elementos são
soluções do sistema, tá? Isso aqui é um pouco diferente do que a gente vai seguir fazendo, tá? Eu vou te dar o sistema e você vai me dar quem que é o x1 e quem que é o x2, tá? Aqui é apenas uma verificação para vocês entenderem o que é a solução de um sistema. Então, a solução de um sistema são dois vetores, no caso aqui 2 por 2, porque o meu sistema é 2 por 2. É só para vocês entenderem as relações e a gente puxar aqui um pouquinho do princípio da superposição, tá? Que a combinação linear aqui também é solução do sistema. E vocês podem verificar, né? Vocês podem somar isso aqui, verificar, fazer a derivada, do outro lado pegar a matriz dos coeficientes, multiplicar pela soma e tu vai verificar que de fato o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então a gente não está aqui mentindo, tá? Você pode fazer essas continhas e de fato verificar, tá? Então eu já falei alguma coisa aqui bem importante, que é o fato de x1 e x2 provavelmente serem LIs, e são, né? Porque o argumento aqui é n menos 2t e aqui é 6t, né? Então, eu estava falando aqui sobre serem LIs, e aí sim formar um conjunto fundamental de soluções e aí formar a solução geral, né? Mas tem algo que me garante isso, né? Lembra que nós tínhamos o Wronskiano? Aqui também, tá? Só que como nós estamos falando de sistemas, ele é um pouquinho diferente. Então, a exemplo do que fizemos nos estudos da teoria de uma única equação diferencial ordinária, né, de coeficientes constantes, podemos introduzir o conceito de determinante Wronskiano com o teste da independência linear. E é o que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, o próximo teorema, ele fala justamente do critério para a gente verificar se esses vetores, que são soluções do sistema, se eles são LIs. Porque se eles são LIs, eles vão formar o conjunto fundamental de soluções e, portanto, formar a solução geral do sistema, tá? Então, eu peguei cada um dos meus xis lá e coloquei as coordenadas, tá? De todos eles, do x1 até o xn. N vetores que são soluções do sistema. Eu já estou dizendo que são solução, tá? Então, você não precisa verificar, eu já estou afirmando que são soluções. Então, uma condição necessária e suficiente para que o conjunto seja LI é que o Wronskiano seja diferente de zero para qualquer valor de t no intervalo que você está analisando. Esse Wronskiano é formado por quem? Basta você pegar o próprio elemento x1 e substituir aqui. Pega todos os elementos de x2, segunda coluna, os elementos de x3, terceira coluna, assim por diante, até a última coluna, os elementos de xn. Então, aqui você não calcula derivadas. Você substitui o próprio vetor, os próprios vetores você substitui aqui na forma de coluna. Certo, gente? Então, se esse Wronskiano for diferente de zero, tá? Então, todos eles são linearmente independentes e aí vão formar a solução geral da equação diferencial, tá? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo de cima e vou verificar se o Wronskiano é diferente de zero, porque eu falei lá, os argumentos aqui são diferentes, provavelmente são soluções, já que ambos são soluções, provavelmente são soluções LI. E de fato, ó, eu substituí, eu peguei o E, multipliquei aqui dentro, então ficou E na menos 2t e menos E na menos 2t. Eu não derivei nada, eu substituí o próprio vetor, tá? Aqui também, ó, só que eu passei o E multiplicando cada um dos elementos aqui, tá? Calculei o determinante e eu verifiquei que isso aqui é exponencial, né? A imagem da função exponencial são os reais positivos, né? Sem o zero, isso aqui nunca vai zerar. Portanto, o Wronskiano é diferente de zero para qualquer valor de x dentro do conjunto dos reais. E esses dois vetores, além de ser solução, eles são LIs. Portanto, eles formam um conjunto fundamental de soluções, né? Se a gente lembrar lá da teoria inicial, tá? Isso aí eu vou cobrar vocês o tempo inteiro, tá? Sobre soluções ali, conjunto fundamental de soluções, o tempo inteiro vou falar sobre isso, tá? Então, vamos falar dos sistemas homogêneos com coeficientes constantes. Vamos entender algo do tipo, ó. Nesse exemplo 1 e 2 que eu falei para vocês, a solução, né, é dada por essa forma aqui, né? Onde cada um desses x1, x2 aqui, ele é uma constante, é um vetor de constantes, né? Olha a cara aqui do x1, ó, um vetor de constantes vezes uma exponencial elevada numa outra constante vezes o t, né? Então, como ambos os vetores aqui, eles são soluções daquele sistema lá de EDOs, então a gente há de convir que
para qualquer outro sistema ali de derivadas de primeira ordem, cujas equações possuem coeficientes constantes, a cara das soluções desses sistemas são desse jeito aqui, ó, um vetor de constantes vezes e elevado na lambda i vezes t, porque aqui eu tenho constantes e aqui eu tenho uma constante vezes t, e claro, considerando a exponencial, tá? Então, é uma suposição, mas sempre que a gente faz uma suposição, sempre que eu quero que isso aqui, que esse xi seja a solução do meu sistema de ordem 2 por 2, no caso, como eu estou considerando aqui 2 por 2, eu tenho que verificar, né? Quais condições de fato eu tenho que colocar em cima de K1 e K2 para i lambda i, para que de fato sejam soluções do meu sistema, tá? Então, eu vou estender isso aqui para a ordem n, para a gente lembrar do sistema lá em cima que a gente viu de ordem n, e eu vou verificar, então, que condições eu tenho que aplicar em cima de K1, K2 e lambda para que, de fato, isso aqui seja a solução desse sistema aqui, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Se eu quero que isso aqui seja a solução do sistema, então, o que tem que acontecer com o vetor K? Quem que tem que ser esse vetor K, que é esse vetorzinho aqui, ou, pensando de forma geral, n por n, né? Esse vetor aqui. E quem que tem que ser o lambda, né? Quem que são esses elementos aí que vão tornar, então, esse sistema soluções do meu, esse vetor soluções do meu sistema, tá? Então, nós entramos na parte de autovalores e autovetores, que é algo que é conhecido de vocês. A gente vai só inserir na teoria de equações diferenciais, tá? Então, se x é um vetor desta forma aqui, tá? Se ele é um vetor solução, então se nós queremos, né, que seja um vetor solução, a gente vai substituir x igual a k e elevado na lambda t, vai substituir aqui, tá? E verificar o que acontece, quais são as condições que vão resultar disso, tá? Então, veja que aqui eu preciso derivar isso aqui, e no outro lado é só multiplicar a matriz dos coeficientes a pelo vetor x, tá? Então, é o que eu vou obter aqui, ó. X' é isso aqui, a derivada, né? Como k é um vetor de constantes, eu aplico só a derivada em e elevado na alfa lambda, o lambda vem para cá, né? E agora eu já substituí. Como eu calculei a derivada, eu venho aqui e vou substituir aqui, ó, tá? Então, vai ficar k lambda e elevado na lambda t. Daqui, eu posso passar todos para o mesmo lado. No caso, eu passei aqui para o lado direito, tá? Como e elevado na lambda t, eu consigo colocar em evidência estar nas duas parcelas, né? Lembrando que nós temos isso aqui, gente, ó, é um vetor, tá? Veja que é uma matriz vezes um vetor e um lambda vezes um vetor. Quando você fizer essa subtração aqui, ó, você está subtraindo um vetor de outro vetor, tá? E aqui é matriz, mas quando você faz a multiplicação de matriz por esse vetor aqui, você precisa verificar, né, que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas do vetorzinho K, senão você não consegue fazer a multiplicação. Então, se vocês colocarem os índices aqui das matrizes e dos vetores, vocês vão ver que está tudo certinho e eu consigo fazer a multiplicação, tá? Então, por isso que isso aqui não é igual a zero, isso aqui é igual ao vetor nulo, tá? Porque eu estou subtraindo aqui dois vetores vezes e elevado na lambda t. Isso aqui produz um vetor, por isso que é igual ao vetor nulo, tá? E, tirando o k daqui, colocando em evidência, né? O que acontece? Ó, essa multiplicação aqui tem que ser igual ao vetor nulo. A gente sabe que a exponencial não vai zerar. Então, a única coisa que sobra é que este elemento aqui, ó, seja igual ao vetor nulo, tá? O k estava em todos os elementos, eu também pude puxar ele para fora, tá? A questão é que quando você puxa o k aqui para fora, fica o lambda, que é um vetor, que é um número, né? A é uma matriz, aqui vai ficar A menos lambda, né? Se você não considerasse aqui o I ainda, tá? Não tem como você subtrair uma matriz, né? Subtrair um número de uma matriz, tá? Então, quem faz a gente organizar isso aqui melhor para a gente poder fazer a subtração é a matriz identidade. Eu multiplico o lambda pela matriz identidade, então, no momento que eu vou fazer essa subtração aqui, ela é perfeitamente possível, tá? Se eu deixasse só lambda aqui, eu não consigo subtrair um valor de uma matriz. Agora, duas matrizes aí
o mesmo número de linhas e colunas, aí eu consigo fazer a subtração, tá? Então, aqui vai fornecer uma matriz que multiplica por um vetor. Claro, isso aqui vai ser, o que vai ser produzido ali é igual a um vetor, tá? Por isso que é tudo vetor que nós estamos falando ali, tá? Então, nós queremos uma solução não trivial do sistema. Para isso, então, nós precisamos resolver esta equação que está aqui, ó, tá? De modo que a gente garanta que o K é diferente de zero. K é o nosso vetor, ou diferente do vetor nulo. Por que eu não quero um K nulo? Porque eu sei que todo vetor nulo é solução de um sistema, né, de um sistema homogêneo. Então, não adianta eu fazer todas as minhas contas aqui, os meus cálculos, e chegar num vetor nulo. Então, eu quero garantir que esse vetor K aqui, ó, ele seja diferente do vetor nulo, tá? E essa garantia, ela vem do fato de nós fazermos o determinante deste elemento aqui, ó, ele tem que ser igual a zero. Porque o determinante, é só vocês lembrar lá da álgebra, né? O determinante de A na menos 1 é 1 sobre o determinante de A, né? Se o determinante de A não for igual a zero, o determinante de A na menos 1 não existe, portanto, A na menos 1 não existe, tá? É esse raciocínio que eu estou fazendo aqui, ó. Então, essa garantia vem do fato de o determinante de A menos lambda I ser igual a zero. Pois se o determinante for igual a zero, essa matriz aqui não existe. Se ela não existe, não tem como multiplicar A menos lambda I na menos 1 aqui e o K nunca vai ser zero. Tá? Então, essa garantia faz com que o meu determinante aqui seja igual a zero e a inversa dessa aqui não existe. Se a inversa não existe, eu garanto que o meu K aqui nunca vai ser igual a zero. Porque se a inversa existir, eu venho aqui e multiplico. Eu multiplico deste lado e multiplico deste lado aqui, né? Então, se eu multiplicar aqui, a inversa vezes a própria matriz vai fornecer o K. E a inversa vezes o zero vai dar zero. Então, vai ficar K igual a zero, tá? Então, eu não posso ter que a inversa disso aqui exista. Isso aqui não pode existir. E aí, se a inversa não pode existir, eu garanto isso fazendo o determinante dela igual a zero, ok? Se vocês estão com dúvida nisso, perguntem nas aulas ou deem uma olhadinha em álgebra linear, certo? Então, a partir dessas informações que estão aqui, que são extremamente importantes e geralmente aparecem na prova de vocês nos exercícios e também nas questões de verdadeiro ou falso, tá? É muito importante você saber isso aqui. Daqui, a gente tira várias conclusões extremamente importantes aqui para a gente resolver sistemas de EDOs, tá? Então, essa equação aqui, ó, é conhecida como polinômio característico. Isso aí é um polinômio, é uma função polinomial, tá? Ou também conhecida como equação característica associada a um sistema. Isso aqui é um polinômio. Quando você resolver isso aqui, você vai obter um polinômio, tá? E esse polinômio, ele vai ser na variável lambda. E este lambda pra gente é conhecido como alto valor. E ele é encontrado quando você resolve, então, essa equação polinomial, tá? Quando você encontra o lambda, você tem um vetor K, que é chamado de alto vetor associado a este alto valor lambda. O alto vetor K é obtido por essa expressãozinha aqui em cima, tá? Que eu reescrevi ela aqui de novo, ok? A equação característica é um polinômio. Então, conforme a gente já viu em conteúdos anteriores, as raízes de um polinômio podem ser distintas, reais e iguais ou complexas. Então, elas podem ser reais e distintas, reais e iguais, ou elas podem ser complexas. E por que está caindo no mesmo caso, né? Porque nós temos aqui equações diferenciais homogêneas de coeficientes constantes. Só que nós não temos uma equação, nós temos várias. Então, acaba caindo em assuntos aí que a gente já conhece. Então, agora nós precisamos estudar cada um dos casos, tá? Nós precisamos verificar o que acontece quando as raízes são reais e distintas, quando elas são reais e iguais ou quando elas são complexas. Então, vamos começar já com o caso 1. Quando os autovalores são reais e distintos, né, você vai ter, então, todos os autovalores diferentes entre eles. E cada autovalor produz um autovetor que é LI com todos os outros. Isso aqui já é de cara, né? Você não precisa fazer nada a não ser encontrar o alto valor e o alto vetor associado a ele.
porque todos eles são diferentes, portanto, todos os autovetores associados serão diferentes. Então, a solução, basta você construir, né? K1E na lambda 1T é a primeira solução, você utilizou o lambda, o primeiro autovalor e o autovetor associado. A segunda solução, o segundo autovalor e o seu autovetor associado, e assim por diante, tá? Então, você forma a solução geral fazendo a combinação linear, né? O princípio da superposição, você faz a combinação linear de todos eles e você tem a solução geral do sistema de equações diferenciais ordinárias, ok? Então, vamos resolver o primeiro exemplo. Então, eu te dei aqui um sistema de ordem 3 por 3. Você tem a variável livre aqui, que pode ser, que é t, no caso, né? E as variáveis dependentes são x, y e z, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é escrever a forma matricial, tá? Eu não escrevi, mas é bom vocês escreverem a forma matricial. A matriz dos coeficientes associada a esse sistema aqui, ela é dada por menos 4, 1 e 0. A segunda coluna 1, 5 e 1 e a terceira coluna 1, menos 1 e 3, tá? Então, é bom vocês escreverem o sistema, a matriz associada a esse sistema aqui, ó, certo? Então, a primeira tomada de decisão para resolver sistemas por álgebra de matrizes é sempre determinar os autovalores, porque é a partir dos autovalores que você vai determinar, que você vai proceder com os outros, com as soluções, né? Você vai descobrir os autovetores. E quando você descobrir os autovalores, você já vai ver se eles são reais e iguais, reais e distintos, ou se eles são complexos. Então, a primeira tomada de decisão é sempre determinar os autovalores. Os autovalores são determinados pela equação característica, determinante de A menos lambda I, tá? Então, eu vim aqui, peguei a matriz dos coeficientes, está dizendo que, como eu estou subtraindo da matriz identidade, né, vezes o lambda, vai subtrair somente na diagonal principal, porque essa matriz aqui é zero em todos os outros termos, exceto na vertical, tá? Então, esse determinante aqui fornece esse determinante aqui para mim, tá? Aqui, o próximo passo, eu estou resolvendo o determinante, tá? A maneira como vocês vão resolver, fiquem bem à vontade, tá? E eu sei que esse determinante aqui tem que ser igual a zero. Lembra que nós definimos lá em cima para que a inversa não exista e para que a solução seja diferente da trivial, tá? Então, isso aqui é igual a zero. E aqui eu chamo a atenção para vocês para o seguinte, ó, às vezes, muitas vezes, quando vocês vão fazer as multiplicações aqui, calcular o determinante, o elemento que acaba sobrando aqui, às vezes é muito simples de você enxergar os autovalores e autovetores. Se você fizer as continhas aqui, vai zerar tudo, ó. Só vai sobrar essas multiplicações aqui, ó. E, por favor, não sai multiplicando isso aqui, tá? Senão você vai multiplicar isso aqui e vai te fornecer um polinômio de terceira ordem que você vai ter que encontrar as raízes, sendo que as raízes já estão aqui, ó. É menos 4, menos 3 e 5. Estão aqui as raízes, já está, é um polinômio de terceira ordem que já está fatorado, isso já forneceu gratuitamente para vocês, tá? Então, tomem cuidado, sempre tem alguma coisa para colocar em evidência, sempre tem alguma coisa, algum artifício matemático aí que dá para resolver, para você conseguir resolver esses autovalores de maneira mais fácil. É por isso que alguns de vocês conseguem resolver uma prova com um tempo inferior ao tempo máximo e outros não conseguem resolver, porque alguns de vocês vão enxergar essas informações aqui que podem ser aplicadas para facilitar aí os cálculos, tá? Então, aqui claramente os autovalores, eles são todos reais e distintos, então nós já sabemos que todos os autovetores que nós vamos encontrar aqui, eles são LIs. Basta eu encontrar o autovetor associado a cada um dos autovalores. E como é que eu encontro autovetor? Por meio dessa equação aqui, tá? Então, para cada autovalor, eu vou encontrar um autovetor que é associado a este autovalor, tá? Então, eu vou lá na minha expressão A menos lambda I, que está aqui, só que agora eu já sei quanto é que vale o lambda. O lambda vale menos 4. Então, você vem aqui e substitui. Vai ficar menos 4
menos menos 4, que vai zerar, aqui zerou, ó. Então, você substitui lá e você obtém essa matriz aqui, vezes o K1, que eu chamei por enquanto ele de A, B e C, é igual ao vetor nulo, tá? Então, aqui você tem um sisteminha para resolver. E neste caso, eu já coloquei aqui a multiplicação aqui e temos o que acontece, ó. Veja que o B é igual a menos C e o C é igual a 10C. Aqui tem um errinho, tá? Aqui é o A, que é igual a 10C, tá? Então, vem dessa expressão aqui, tá? O A é igual a 10C, que eu já coloquei certinho aqui. Então, aqui tá bem certinho, foi aqui que eu errei, tá? O A é igual a 10C, tá? E o B é igual a menos C, e o C, então, fica o próprio C, tá? Então, esse é o meu K1. Só que você pode escolher, porque o C pertence ao conjunto dos reais, tá? Exceto o zero, né? Se você escolher o zero aqui, você vai zerar o K1 e isso não te interessa, tá? Mas escolhe geralmente o valor mais simples, tá? No caso aqui eu escolhi C igual a 1, então o meu vetor K1 é este aqui, ó, tá? Ah, por que eu não deixo C, C e C? Porque todos eles são combinação linear, né? Então é melhor você escolher um simples e levar o simples do que levar C, C e C, levar as variáveis, né? Mas independente da escolha do C, todos eles serão combinação linear um do outro, independente da escolha que você fizer aqui, tá? Então, se você tem o lambda e tem o autovetor associado, você já tem a primeira solução. A solução para x1. Eu coloquei x1 aqui, lá em cima eu coloquei xy, xyz. Depois eu vou acertar isso aqui para x1, x2 e x3, tá? Fica melhor para a gente entender. Porque aqui eu coloquei x1, tá? Então, depois eu vou arrumar lá em cima para x1 as minhas variáveis dependentes. Eu vou colocar x1, x2 e x3, tá? Para ficar igualzinho à solução que está aqui. E você faz a mesma coisa para o K2, que é o autovetor associado ao lambda 2. Volta para a equaçãozinha, volta lá em cima, substituindo o lambda, você vai substituir por menos 3. Daqui você vai obter um sistema, e esse sistema você resolve, e a partir dessa resolução você forma, né? O D é o próprio... Eu fiz o F igual a D, o E é 0 e o D ficou o próprio D, tá? Você pode escolher um valor para D, exceto o 0, nesse caso aí, né? Às vezes você pode escolher o 0, tá? Nesse caso você não pode escolher, porque senão vai zerar tudo, tá? Mas tem alguns casos que é possível escolher a letra igual a 0, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o meu K2 e já formei a minha segunda solução. Seria o Y aqui, tá? Mas eu vou trocar lá em cima. E o último aqui, ó, associado, então, ao meu alto valor lambda igual a 5, tá? É claro que eu estou falando muito rápido aqui no vídeo e eu espero que todos vocês refaçam essas continhas no caderno de vocês, tá? É muito importante saber calcular o alto valor e o alto vetor, porque é o único jeito de formar a solução desses sistemas, tá? Novamente aqui eu tenho, depois de fazer alguns cálculos aqui, eu chego nessa informação aqui, formo o meu K3, escolho o valor de I, tem a formação do meu K3 aqui e tem a minha última solução, tá? Então, basta você formar agora a combinação linear, o princípio da superposição. Você já tem cada uma delas, basta você formar, você substituir. Você tem quem é o x1, x2 e x3, aí você vem aqui e faz a multiplicação, tá? O que está faltando aqui é o C1, C2 e C3 que eu vou colocar, depois para ajeitar o PDF, tá? Então, esse vídeo vai ficar por aqui, tá? E aí depois eu sigo falando do caso 2 e do caso 3, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, porque o caso 2 a gente divide em dois casos, caso 2A e caso 2B. Então, eu vou fazer isso em outro vídeo, tá?